Abençoados de Deus, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer na Graça. Vamos juntos? O tema de hoje é: você entendeu errado. É Saulo ou Paulo? Então, nesta mensagem de hoje, a gente vai estar falando um pouco sobre este assunto. O nome desse tema, você entendeu errado? É Saulo ou Paulo? Eu digo isso por mim mesmo, porque eu também tinha o entendimento de que Jesus tinha mudado o nome de Paulo, que ele se chamava Saulo e Jesus mudou o nome dele para Paulo. Hoje nós vamos ver dentro das Escrituras o que realmente aconteceu. Nós vamos estar crescendo nesse entendimento. É algo maravilhoso. Nós vamos ter um entendimento perfeito do que Jesus realizou ali com o apóstolo Paulo. Olha, a leitura que a gente vai iniciar hoje, a gente trouxe hoje aqui o quadro, né, para facilitar um pouco, para a gente estar entendendo. Olha, o nome do tema, Saulo ou Paulo, e nós temos uma leitura em Atos capítulo 7, no versículo 58, é o momento que o Saulo aparece aqui nas Escrituras, né? Pela primeira vez aparece esse jovem chamado Saulo. Nós vamos estar lendo e vamos estar entendendo, né, a aparição, o surgimento de Saulo aqui dentro das Escrituras. E nós vamos crescendo sempre no nosso canal aqui. O foco do nosso canal é justamente o Evangelho do apóstolo Paulo. Nós vamos crescer muito nesse entendimento. Olha, leia comigo. Atos, capítulo 7, versículo de número 58. Arrastaram-no para fora da cidade. Começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, nós temos aqui, né, o momento que surge então este jovem chamado Saulo. Em qual contexto que esse jovem então está surgindo aqui? No apedrejamento de Estevão. Então, os religiosos, né, da época de Jesus, eles crucificaram Jesus, e esse jovem, por nome de Estevão, estava falando do Cristo ressuscitado, estava anunciando que Jesus tinha ressuscitado. E olha, os religiosos daquela época não gostaram nada de ouvir falar que Jesus tinha ressuscitado. Então, pegaram Estevão, arrastaram ele para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Mas para eles apedrejar o Estevão, como eles, os escribas, os fariseus, eles usavam muitas mantos, né, vestimentas longas, e elas arrastavam na poeira. Então, para eles conseguir abaixar, para pegar as pedras, para estar atirando no Estevão, eles tiravam então os mantos e tinham que colocar em algum local, tinham que dar alguém para segurar. Eles encontraram então quem? Esse jovem, por nome de Saulo, que estava ali junto com eles, né? O Saulo fazia parte desse clero, né? O Saulo, nós vamos ver no decorrer aqui, mas Saulo, ele era um fariseu, e ele então estava ali naquele momento consentindo com aquele apedrejamento do jovem Estevão, e ele segura os mantos, né? Os sacerdotes, os escribas, eles tiram então os seus mantos para não sujar ali na terra, na poeira, para estar conseguindo apedrejar o jovem Estevão, e eles colocam, depuseram então, como está escrito, depuseram os mantos, né? Colocaram ali então as suas vestimentas nas mãos desse jovem Saulo. Nós temos aqui então o momento, né, que o Saulo aparece aqui dentro das Escrituras. Este é o momento que Saulo, pela primeira vez, ele surge aqui no cenário das Escrituras Sagradas. Nós vamos estar entendendo cada dia mais, conhecendo mais sobre esse jovem Saulo. Nós temos também em Atos capítulo 22, no versículo de número 3, nós vamos observar aqui que Saulo, na verdade, ele era um judeu, mas ele nasceu em Tarso da Cilícia. Vamos ver essa leitura comigo também em Atos. Atos, capítulo de número 22, no versículo de número 3. Olha, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, em Jerusalém.
fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zelosos por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Então, este jovem, por nome de Saulo, ele nasceu em Tarso da Cilícia. E a terra natal dele é Tarso da Cilícia, mas ele mudou-se para Jerusalém porque os pais tinham boas condições financeiras e esse jovem então veio para estudar em Jerusalém. Como a gente acaba de ver na leitura, ele estudou aos pés de Gamaliel, que era um doutor da lei de Moisés, um mestre, um professor. E ele então teve esse privilégio de estudar com Gamaliel. O apóstolo Paulo se tornou um homem muito conhecedor, muito instruído, falava vários idiomas. Nós vamos, dentro das escrituras, poder observar tudo isso. Então, é assim, ele nasceu em Tarso da Cilícia, mas foi criado aos pés de Gamaliel, se tornou também um fariseu da lei de Moisés, um conhecedor das escrituras, um homem que falava vários idiomas, uma pessoa muito importante dentro ali do clero que compunha os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os sacerdotes, os escribas, os fariseus. Paulo era então um fariseu da lei de Moisés. E fica assim, uma hora a gente fala Saulo, outra hora a gente fala Paulo. É exatamente isso. A gente não conseguiu ainda, às vezes, ter o entendimento perfeito do que está acontecendo. Era Saulo ou era Paulo? Nós entendemos errado, mas hoje, por isso que eu peço a você, se inscreve aí neste canal, você que ainda não se inscreveu, porque nós vamos estar trazendo coisas simples, com humildade, com muita simplicidade, mas com muita honestidade com os textos da Bíblia e com amor pela palavra de Deus e com amor para o próximo. A nossa intenção aqui neste canal não é denegrir a imagem das pessoas, a nossa intenção aqui é simplesmente trazer esclarecimento das Escrituras, trazer uma palavra pura, uma água cristalina. Por isso eu convido você não pode perder mais tempo, se inscreve aí no canal. Se você está gostando dessas mensagens, já dá o seu like e compartilham também essas mensagens. Vamos dar sequência então aqui. Olha, Atos capítulo 26, no versículo 14. Vamos entendendo e conhecendo então o que realmente aconteceu com o apóstolo Paulo. Será que Jesus mudou o nome? Era Saulo e passou para Paulo? Olha, leia comigo. Atos capítulo 26, no versículo 14. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. O que está acontecendo aqui? Olha, é o encontro de Saulo com Jesus, com o Cristo ressuscitado. O apóstolo Paulo, ele na estrada de Damasco, porque ele tinha ido, Saulo tinha ido aos pés dos sacerdotes, e é engraçado, Paulo, Saulo, mas nós vamos estar entendendo hoje. Olha, Saulo tinha ido aos pés do sumo sacerdote, dos sacerdotes, lá no templo de Salomão, porque ele era influente ali, ele era um fariseu, ele pertencia ali, e ele era um homem muito decidido, muito zeloso pela lei de Moisés. Como nós acabamos de ler, que ele foi criado aos pés de Gamaliel, se tornou muito zeloso pelas coisas ali de Deus, pela lei de Moisés. Então, Saulo, com esta influência, com esta força toda, um jovem decidido, como se fosse um soldado, bravo, ele vai aos pés dos sacerdotes e ele pede então aos sacerdotes uma carta de recomendação para poder estar prendendo todas as pessoas que estivessem lá em Damasco, homens, mulheres, trazer preso para poder então condenar essas pessoas, porque eles estavam seguindo o Cristo ressuscitado, eles estavam falando do Cristo ressuscitado. O jovem Saulo, a gente vê que ele respirava ameaça contra o povo, contra a igreja de Jesus, contra a igreja de Cristo, porque ele era um fariseu, como ele mesmo disse, um zeloso pela lei de Moisés. E os sacerdotes da lei de Moisés não tinham crucificado Jesus e não estavam concordando de falar que ele tinha ressuscitado, que ele estava vivo. Então aconteceu ali uma perseguição contra a igreja de Cristo.
E Saulo, indo para Damasco para trazer preso aquelas pessoas que estivessem seguindo, falando do Cristo ressuscitado, ele então tem um encontro com o Cristo ressuscitado. Aparece então para ele uma luz muito forte e que pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ainda fala: é duro para você lutar contra o aguilhão. Por quê? Saulo, ele era, como eu já disse, ele era um jovem destemido, ele era um jovem decidido, ele estava pronto para qualquer coisa, para prender as pessoas, para trazer as pessoas, para matar as pessoas, porque ele zelava pela lei de Moisés. E como Jesus estava trazendo uma mudança totalmente, por mais que ele estava cumprindo a lei de Moisés, vivendo a lei de Moisés antes da cruz, mas ele estava trazendo um novo tempo, que era o tempo da graça de Deus. Então os sacerdotes crucificaram Jesus, Jesus ressuscitou, aquelas pessoas que estavam seguindo o Cristo ressuscitado estava sendo perseguido, porque era a igreja de Jesus. Jesus tinha chamado as pessoas, os seus escolhidos, para sair para fora da lei de Moisés, para viver a graça de Deus. E eles estavam sofrendo uma perseguição, e Saulo estava aí na estrada de Damasco para ser preso todas aquelas pessoas e ser mortos. Então, na estrada de Damasco, Jesus, ao encontrar com Saulo, ele colocou ele 3 dias e 3 noites sem enxergar e sem comer. Mas Saulo teve este momento. E olha, o sacerdote Ananias, ele foi então procurado pelo próprio Cristo para poder trazer a visão de Saulo de novo. E Ananias ainda disse ao Cristo ressuscitado: esse homem está aqui com carta de recomendações, ele está querendo aqui levar as pessoas presas. Eu tenho visto falar muito desse homem, como ele tem perseguido a igreja. Então, Ananias não estava desejando ter Saulo ali na presença dele. Ananias estava se comportando covardemente, não aceitando o Saulo, sendo que o próprio Cristo estava encomendando ele: olha, recebe aí esse jovem Saulo. E Ananias não desejava. A mãe de Saulo desejou muito ter esse filho, ter Saulo. Jesus, na estrada de Damasco, ele escolhe o apóstolo Paulo, escolhe Saulo para ser então ali um instrumento. E Ananias não está desejando. Muitas vezes a gente não deseja aquela pessoa, aquela verdade, mas é da vontade de Deus. Então, Ananias não estava desejando, e Jesus, o Cristo ressuscitado, diz para ele: pois eu desejo ele, eu desejo muito esse homem, porque ele vai ser um instrumento nas minhas mãos. A gente consegue observar então, nessas leituras, o quanto o Cristo ressuscitado desejou o Saulo. Por mais que o Ananias não o desejou, mas o Cristo ressuscitado desejou e disse a Ananias: este homem será um instrumento das minhas mãos. Nós vamos ver que o Cristo ressuscitado fez uma mudança em Saulo, mas de dentro para fora. Não mudou o exterior, não mudou o nome de Saulo, mas mudou ele de dentro para fora. Ele se tornou um instrumento e seria então ali afinado de acordo com o Cristo ressuscitado para pregar tanto aos gentios como aos judeus o evangelho da graça de Deus. Nós vamos ver neste versículo que está em Atos, capítulo de número 13, no versículo de número 9, nós vamos ver que não foi mudado o nome de Saulo para Paulo. Olha, leia comigo. Então, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Olha, é este que é o ponto que nós precisamos entender. Saulo nasceu em Tárcio da Cilícia, porém, ele tinha 2 nomes. Então hoje nós podemos ter esse entendimento, que o Cristo ressuscitado transformou Saulo de dentro para fora, mas não mudou o nome dele, porque ele já tinha 2 nomes. Saulo, que também chamava Paulo. Paulo é o nome romano, que ao iniciar então a sua vida pública, pregando o evangelho aos gentios, ele passa então a se apresentar mais como Paulo, porque era um nome romano, e passou então assim ser mais aceito nas comunidades onde Roma exercia grandes forças ali nessas comunidades gentílicas.
Eu queria agradecer a todos vocês por ter acompanhado o vídeo, né? Nós voltaremos em breve, mais uma mensagem da graça de Deus. Um grande abraço a todos vocês. Graça e paz.